São João, capítulo 16, o verso 33 é a base para a nossa meditação nesta manhã. Queria convidar você a manter a sua Bíblia aberta neste capítulo, porque ao longo da mensagem nós vamos rever alguns versos que estão neles. Tá bom? São João 16, verso 33. Vamos orar antes de nós lermos o texto. Querido Deus e Pai que estás nos céus, a nossa gratidão ao Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos deu vida, nos deu a oportunidade de estarmos reunidos para ouvir Tua palavra. Conceda a cada um de nós o entendimento e que possamos compreender perfeitamente o que o Senhor tem para falar nessa manhã para nós. Cale-se o homem, fale Deus, em nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Há um par de anos atrás, não faz muito tempo, eu fiquei 4 anos sem pregar aqui na Igreja Central. Já faz um tempo. Naquela época, o Joel tinha uma empresa de ônibus e nós trabalhávamos juntos. Num determinado momento, nós fazíamos o transporte de passageiros para Macaé. E foi necessária a contratação de um outro motorista. E ele contratou um senhor, acho que o nome dele era José, não tenho muita lembrança, mas ele era um motorista aposentado da aviação Cometa. E eu me lembro que uma vez estávamos próximos ao ônibus, foi o primeiro dia que eu tive contato com ele, fomos apresentar, falar sobre o trabalho, e o ônibus estava na oficina fazendo um reparo, com a tampa do motor aberta, e aí ele foi lá, olhou o motor, colocou as 2 mãos no motor, assim, no para-choque do motor, e olhando para o ônibus disse, que saudade. Depois desses 4 anos, eu preguei aqui na Central, eu repeti o gesto desse motorista. Eu coloquei as mãos no púlpito e falei, que saudade. E hoje eu vou repetir esse gesto, porque eu estou com saudades, não apenas de partilhar com vocês a palavra, mas nós estamos com saudade de vocês, de participar, de estarmos juntos, de nos encontrarmos, dar um abraço, dar um aperto de mão, dar um sorriso um para o outro. Essa sensação de estarmos juntos está longe de nós há algum tempo, inclusive dos familiares. E isso realmente não é muito bom. Então eu desejo para todos nós que nessa manhã tenhamos um sábado muito feliz, que possamos, ao meditar na palavra, termos esperança de que em breve todas essas coisas vão terminar e nós podemos estar juntos outra vez. Sobre a mensagem de hoje, ontem à noite, por volta de 1h da manhã, eu estava buscando, junto ao Espírito Santo, a inspiração para trazer a mensagem para vocês hoje. E eu tenho um hábito, de todas as vezes que eu tenho uma escala de pregação, eu preparo o sermão numas folhas que eu tenho um ficheiro, eu guardo todos eles e anoto aonde foi que eu preguei esse sermão. Porque eventualmente eu pregava esse sermão aqui pela primeira vez, e eventualmente eu pregava em outras igrejas. E eu anotava a data, qual a igreja foi que eu preguei. E depois de orar, eu abri o ficheiro, e não foi aleatório não. Perdão. Não foi aleatório, mas foi com busca. Eu olhei o ficheiro e veio essa folha com o sermão. E eu fui observar se porventura eu tinha pregado esse sermão aqui na Central. Qual foi a minha surpresa? Eu fui olhar a data, peguei o celular, estava ali marcado a data, eu fui observar e estava marcado que foi uma quarta-feira, dia 26 de março de 2008. Isso que eu estou falando com vocês sobre guardar, está aqui. Eu preparo as mensagens, escrevo, marco todos os textos, e eles ficam guardados. Quem sabe Deus me orienta para que isso seja falado de novo.
Não gostaria que você pensasse que depois de tanto tempo sem vir pregar, eu viesse aqui agora com um sermão requentado, né? A gente costuma usar essa expressão quando a gente vai repetindo sermões, mas não é assim. Quando eu li o texto, quando eu li as mensagens, os argumentos que naquela época me vieram à mente, e vieram por uma questão muito pessoal, era um momento difícil que eu estava passando, de isolamento, não esse isolamento que nós estamos agora, mas era um momento difícil, cada um de nós tem momentos difíceis na vida para passar. E era esse momento. Por isso que, na época, eu escolhi esse texto, ou seja, o texto veio à mente e, a partir de então, todas as considerações da mensagem. Então, vamos ler o texto. São João 16, versículo 33. Acredito eu que para muitas pessoas esse texto está sendo um mantra. Acho que muitas pessoas que porventura não entendam ou não conheçam essa palavra, não sabem a aplicação dela, é alguma coisa que seja repetitivo. É aquilo que vem batendo na cabeça, você repete, como se fosse um mantra. Essa é uma expressão bem conhecida. Mas por causa da situação que nós estamos vivendo hoje, esse texto tem essa ideia de que ele esteja sendo o verso áureo de muitos que estão aí em casa, pode ser também de alguns amigos que estão nos assistindo pela primeira vez. Nós vamos ler o texto então. É o final, é o último verso do capítulo 16, e diz o seguinte: disse-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ânimo é uma coisa que nós estamos precisando muito nesse momento. Ultimamente, o que é que nós temos gasto um pouco do nosso tempo? Aliás, tempo para pensar é o que não nos tem faltado. O isolamento social, o afastamento temporário da família, às vezes olhar de longe, ficar próximo, mas não tão próximo assim, tem nos dado a oportunidade de pensar num monte de coisas. E aí nós pensamos as nossas realidades, nas nossas necessidades, nos problemas de ordem moral, financeira, familiar e principalmente os espirituais. Apesar de nós sermos diferentes como pessoas, muitos de nós temos algo em comum, alguns ideais, alguns propósitos, alguns princípios e algumas ideias podem nos ser comuns, apesar do nosso modo de vida heterogêneo. Mas uma coisa, na minha visão, obviamente cada um pode ter o seu pensamento, que será que você teria em comum comigo? Ou o que nós teríamos em comum? Faça aí um exercício e tente responder a essa minha pergunta. Ainda que nós possamos pensar de forma singular em várias respostas, penso que uma coisa nós temos em comum, é a carência. A carência pode ser afetiva, uma carência por aceitação daquilo que nós somos por outras pessoas, mas a maior delas pode ser uma carência espiritual. Talvez você tenha pensado nisso aí, mas eu acho que nesse momento, a coisa que nós mais temos em comum não é a palavra carência ou o exercício dela, mas a outra palavra, ou um outro sentimento que penso eu ser mais forte e mais evidente para nós hoje, é solidão. E eu pergunto, solidão é uma carência? Tem um texto no livro de Ellen White, No Grande Conflito, e eu gosto muito de pensar nele. Esse texto está repetido no livro Caminho para a Vida. Caminho a Cristo. E ali há um conselho, que nós deveríamos gastar de meia hora a 1 hora por dia para meditar no caminho que Jesus Cristo traçou
entre o Getsemane e o Calvário. Se nós pudéssemos gastar um tempo desse que nós temos disponível ao longo do dia e meditarmos nesse momento entre Jesus saindo da ceia, indo para o Getsemane, um pouco anterior à sua prisão, aquele momento em que ele estava em angústia no seu coração e orava de tal maneira que gotas de sangue caíam do seu corpo, eu acho que foi o primeiro grande momento de solidão que Jesus viveu. Porque ali estavam os discípulos, alguns dormiram, e talvez o segundo momento mais complicado a nível de sentimento de solidão para Cristo foi quando ele, na cruz, clamava: Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu gostaria de focar um pouco essa questão da solidão, usando esse episódio da vida de Cristo, no Getsemane. O que na minha opinião, se destaca nessa questão da solidão e no episódio de Cristo lá, que Jesus experimentou. Como eu disse antes, a motivação para a mensagem naquela época, lá em 2008, era esse sentimento de estar isolado, de estar sozinho. Eu gostaria de pensar com você hoje que é possível que você esteja se sentindo sozinho no meio da multidão. Você já ouviu isso? Sozinho no meio da multidão. Existem pessoas, membros aqui de nossa comunidade, que estão sozinhos em casa. Pessoas idosas que têm sofrido a ausência da família, perda de familiares, que estão sozinhos em casa. Você não imagina o que deve ser a solidão delas. Eu estou isolado em casa com a minha esposa. Mas existem algumas pessoas que estão isolados sozinhos, ou preferiram que a esposa fosse para um outro lugar com a família, por diversas razões. Cada um de nós tem uma situação. Jesus estava assim, com os discípulos rodeando ele, mas se sentindo absolutamente só. Queridos, não é de hoje que eu penso nesse texto que nós lemos, de São João 16:33. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos imaginar um pouquinho. Talvez, na nossa experiência de vida, e eu acredito que seja assim para todos vocês, algo muito parecido nós ficamos em 2012 com aquela outra gripe H1N1. Mas na situação que nós estamos hoje, eu não me lembro de nós termos absolutamente nada parecido. Então essa sensação de solidão no meio de um monte de gente deve estar acontecendo com vocês. Eu queria fazer uma ilustração. Existe um filme muito antigo, mais antigo que 2008. Eu acho que alguns devem ter visto, e porventura alguém não viu, eu vou mencionar o nome e dar algumas características desse filme. O filme chama-se Independence Day, Dia da Independência. A história do filme resume-se da seguinte maneira: uma grande invasão extraterrestre. Logicamente esse filme é ficção, e é isso que eu queria que você deixasse gravado também na mente. Estamos falando de uma ficção, isso não é uma realidade, obviamente, mas o filme contava a história de uma invasão extraterrestre e que era impossível aos olhos humanos derrotá-los, porque eles destruíram tudo e todo o armamento existente na Terra era impossível de combater com essas forças do mal. E aí o filme vai se desenrolando, e como todos os filmes de Hollywood, sempre os Estados Unidos começam apanhando e depois eles se tornam os heróis da história, né? São os salvadores da pátria. Então, eu quero usar esse filme, o argumento dele, para fazer um comentário sobre o que eu estava falando até agora, sobre solidão, ou o sentimento que isso está nos trazendo hoje.
Quando você não tem mais esperanças contra o mal, a única coisa que resta é lutar até o fim. Esse é um dos aprendizados que o filme traz. Outro, existe por parte do roteiro do filme a impotência, o sentimento da impotência diante do mais forte. O terror pela morte iminente. E que as soluções para a resolução do problema independem de você. Acabou o filme. Ou os comentários sobre ele. Vamos pensar nessas três coisas que podem estar acontecendo conosco hoje em função dessa enfermidade que tem assolado o mundo. A impotência nossa, seres humanos, diante do mais forte. Nesse momento, esse vírusinho, que é imperceptível ao olho humano, está dominando sentimentos, está dominando a economia, está dominando o comportamento de um monte de pessoas e nós estamos impotentes diante desse mais forte. E muitas pessoas com o terror pela morte iminente. E a solução independe de você. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, Luiz, independe de nós? Não. Tem os cientistas buscando a cura, tem os médicos e enfermeiros que estão lutando com as pessoas enfermas, e eu não discuto isso, isso está correto. Mas nem eu, nem você, e muito menos a grande parte da autoridade hoje, sabe quando isso vai acabar. Então, essa solução independe de nós. Por isso, o conselho do verso 33 de João 16, tem de bom ânimo, é o convite que nós temos hoje para entendermos e praticarmos na solidão, naquele lugar que nós estamos sozinhos em casa, termos esperança de que em Deus nós teremos a solução para os problemas. Aonde eu quero chegar com isso? No início, eu falei que as nossas realidades são diferentes, são distintas, as nossas necessidades também, as nossas carências. Falei de carências afetivas, espirituais, mas tem um monte de outro tipo de carência que você aí pode estar sofrendo. E até usei um filme para ilustrar isso. Afinal, que ensinamentos nos trazem todas essas coisas? Isso é uma pergunta, mas eu vou responder perguntando de novo. Sem medo de responderem, quantos hoje aqui passam por algum tipo de aflição? Você passa ou não? Está tranquilo? Está de boa? Ou você está passando por algum tipo de aflição? Vamos imaginar uma coisa. Imagine que tudo que você queria ter, tudo que você queria ser, ou tudo que você queria fazer, que pode fazer porque está ao alcance das suas mãos, hoje você não pode. E o sentimento disso é que essas possibilidades todas estão escorrendo pelas suas mãos. Uma outra comparação. Um médico, ele tem aqui um enfermo, ele tem o conhecimento de como curá-lo, mas infelizmente a situação dele está de tal maneira que ele se sente impotente e é impossível fazer essa cura. E depois de tudo que ele estudou, de tudo que ele se preparou para fazer, para exercer a sua profissão, ele vê a vida daquele enfermo esvair pelos seus dedos e se sente incapaz de fazer. Quando eu penso em São João 16, verso 33, eu não posso, de maneira nenhuma, e não vou fazer isso, de esquecer o contexto desse verso, ou desse capítulo. Então agora nós vamos buscar a Bíblia, pedir para você manter a Bíblia aberta no capítulo 16, nós vamos ler alguns trechos dele, e a partir da leitura desses trechos, nós vamos criar um ambiente de raciocínio para aquilo que a gente quer alcançar com a mensagem desta manhã. Primeiramente, vamos ler 16, versos 1 até o 4. Tenho-vos dito essas coisas,
para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, de fato vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isso vos farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava convosco. Agora os versos 16 até o 20. Diz assim: um pouco e não me vereis mais, e um pouco ainda e me vereis. Alguns dos discípulos disseram uns para os outros: que venha a ser isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e um pouco ainda e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam eles que quer dizer esse um pouco. Não sabemos o que diz. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e lhes perguntou: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e ainda um pouco e ver-me-eis. Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O texto começa agora a nos trazer o sentido da esperança. Vamos completar o raciocínio. Agora os versos 22 até o 25. Diz assim: ainda também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas por figuras. Vem a hora em que não vos falareis mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Queridos, quando eu penso no contexto desse verso, ou desse capítulo, todo ele está impregnado de grandes verdades e grande esperança. Vocês observaram que 2 dos trechos que eu li, Jesus diz em verdade. Quando a gente analisa textualmente essas passagens, e quando Cristo repete a palavra em verdade, ele não está apenas dizendo que aquilo é verdade, ele está confirmando que não existe outra maneira de ser a não ser daquilo que ele está falando. Então, era verdade que eles não veriam Jesus por um tempo e depois o veriam? Era verdade. Ele morreu, ressuscitou, foi ao Pai e depois apareceu, saiu de novo e vai voltar. Esse jogo de palavras que Jesus usou ali era verdade. Apesar de que isso trouxesse para eles uma certa tristeza, Jesus prometeu que a alegria viria. É exatamente isso que nós estamos experimentando agora. Alguns momentos de tristezas que serão acompanhados de momentos de grande alegria. Antes de ler os textos finais e fechar o conteúdo da mensagem, eu queria relembrar com vocês uma das grandes e lindas promessas que estão neste capítulo, pouco antes daquilo tudo que nós lemos aqui, versos 7 a 11. Acompanhe comigo novamente a leitura. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Lembra do que eu falei de uma das análises do livro, do filme, quando era aquele sentimento de impotência para resolver e que estava fora das mãos, do alcance de mãos para resolver? Esse texto, verso 11, eu vou ler de novo.
do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aquele que tem causado um mal a este mundo está julgado e seu fim é determinado. Então não existe nenhum motivo pelo qual eu e você possamos desenvolver, continuamente, essa tristeza por causa da solidão. Pode ser que nós estejamos sozinhos, porque não tem ninguém ao nosso redor. Mas efetivamente pela promessa de Cristo, e ele estava dizendo isso para os discípulos, eu preciso ir, vocês precisam entender isso. Eu tenho um presente maior do que eu mesmo. A presença constante do Espírito Santo com vocês, porque eles vão te fazer lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. Ele vai preparar o coração de vocês para esperarem com paciência o meu retorno. Esse presente que Jesus Cristo nos deu, o Espírito Santo, é nesse momento a nossa melhor companhia. Então esse sentimento de isolamento, solidão, tristeza, devem sumir pela consciência e pelo exercício que nós devemos ter da presença do Espírito Santo conosco. Então, solidão já deve ser algo do nosso passado. Já não deve ser mais motivo para nós ficarmos tristes. Verso 13, acompanhe comigo, ainda no capítulo 16. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E o que é que há de vir? Eu e você temos, desde o início da nossa caminhada cristã, um objetivo. Eu não estou aqui para melhorar de vida. Eu estou aqui para melhorar como pessoa. Eu estou aqui porque espiritualmente eu preciso ser melhor. E por que eu tenho que buscar isso? Porque o meu objetivo maior é um dia estar com Jesus Cristo nos céus. E eu acho que esse é o objetivo seu também. No mundo tereis aflições. E ter aflição não é pecado. Não é um erro em si mesmo. Não há um engano de nós ficarmos tristes. Seja porque perdemos alguém querido, seja porque um casamento foi desfeito, por qualquer razão, nós podemos ficar tristes. Isso faz parte da natureza humana. Os sentimentos que nós temos, de bom, obviamente muitos deles estão afetados pela presença do pecado. Mas a alegria que nós precisamos ter não está no pecado, mas a alegria está na presença do Espírito Santo. Quando eu lhes perguntei sobre quem se sentia aflito, é possível que vocês não tenham respondido por si mesmos. Lembra que eu perguntei no início, quem de vocês está com uma aflição? Você pode não ter respondido por si mesmos, mas pelas aflições de outras pessoas. E não necessariamente amigos, parentes e irmãos. Onde é que eu quero chegar com isso aqui agora? É porque há em nós, quando Cristo está exercendo o poder de transformação no nosso coração, a preocupação com outras pessoas. É possível que, se você se preocupe com um parente, com um amigo, você pode pegar o telefone e ligar para ele e saber como está, se precisa de ajuda. Mas como é que nós fazemos isso com quem nós não conhecemos? Como é que nós lidamos com essa preocupação com outras pessoas que nesse momento provavelmente estão sofrendo mais do que eu e você? Então, muito provavelmente, parte dessa nossa angústia, se é que verdadeiramente Cristo vive em mim, eu tenho a oportunidade de partilhar essa tristeza ou aflição por causa do sofrimento de outras pessoas, seja por que razão for. Na época em que eu preparei essa mensagem, eu já expliquei aqui no início, que já tem um tempo que ela foi preparada, eu estou aqui adaptando as mensagens e os textos para a nossa situação atual, hoje, 2020.
Você pode estar preocupado com outras pessoas sofrendo por conta de chacinas, por causa de fome, violência contra mulheres, contra crianças, contra idosos. Mas hoje, isso está menos divulgado, menos em evidência do que o sofrimento pela enfermidade de outras pessoas. No início do mês de março, eu e outros amigos fizemos uma viagem de moto para a Bahia, lá na cidade de Prado. Entre as pessoas que estavam conosco, está um rapaz chamado Cláudio Nogueira. Cerca de 15 dias depois que nós voltamos de viagem, nós trocávamos mensagem quase que diariamente a respeito da viagem, trocávamos foto, informação e tal. De repente as mensagens dele pararam, e eu não entendi bem porquê. 2, 3 dias depois que eu percebi isso, veio a informação de que ele estava internado por conta da Covid-19. E a situação dele, ele hoje está com aproximadamente 28 dias de internado. Ficou 15 dias na UTI do Dr. Beda, chegou pertinho da morte e veio embora, graças a Deus. Conseguiu se recuperar, hoje está no quarto. Então, passou por problemas difíceis. Ele não é meu parente, ele é meu amigo. Nós viajamos de moto juntos, temos os mesmos gostos pelas viagens, e foi um prazer ter estado com ele. Mas a minha preocupação era com alguém que efetivamente não faz parte das minhas relações familiares. Você tem alguém assim? Você está orando por alguém que está nessa situação? Então, efetivamente, o Espírito de Cristo está habitando em você. Eu vou encerrar a mensagem, mas se eu fizesse apenas agora de uma forma abrupta, simples, nosso objetivo não teria sido cumprido. Qual é o caminho, solução ou atitude? Pelo menos aprender a conviver com essas aflições. Vamos ler os últimos versos do capítulo 16. E no final eu vou citar Romanos 8:18, se você quiser já separar para ler, mas vai ser a minha última consideração, o livro de Romanos 8. Mas mantenha Lucas 16, e agora os versículos 29 até o 33 que nós lemos no início. Disseram os seus discípulos: agora fala abertamente e não usa nenhuma figura. Agora percebemos que sabes tudo e não é preciso que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo nos últimos versos, e culminando com o verso 33, que nós já lemos 2 vezes, ele concede aos discípulos a revelação de uma realidade. Olha, um dia vocês ficarão sozinhos. Os sozinhos que ele estava se referindo era sem a presença física de Cristo. E eles não conseguiam entender isso. Eles esperavam que Jesus ficasse na companhia deles durante muito tempo. E Jesus estava sendo franco com eles: vocês não vão me ter por muito tempo. No entanto, segundo a promessa que nós já lemos nos outros versos, era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo passasse então a fazer companhia para eles. E eu encerro a minha mensagem lendo com vocês Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Outro texto fantástico, outra promessa linda do apóstolo Paulo. Nós vamos viver o restante deste sábado. Eu convido você a viver o restante da sua vida, considerando nas revelações que Cristo nos fez, de que Ele tinha plena consciência de que nós teríamos aflições, sofrimentos, dificuldades,
decepções. Nossas decisões não seriam certas na maioria das vezes, mas, ainda que Ele soubesse disso, Ele nos deu lindas promessas. Essas que nós acabamos de ler, por exemplo, são fortes essas promessas. Sabe, queridos, o mundo tem feito, quando eu falo mundo, eu falo do pecado. Ele tem nos espancado, tem nos feito chorar. Para muitos, tem feito desesperar, sofrer demais. E quando essa situação acontece, a gente diz assim: basta, chega, eu quero descanso, eu quero paz. Acho que essa realmente é a busca incessante que eu e você estamos fazendo. Paz, descanso, não o descanso físico que a gente está tendo a oportunidade de fazer nessa quarentena aí. Às vezes ficamos deitados uma boa parte do tempo, não temos muitas atividades para fazer. Alguns têm, alguns precisam trabalhar e estão indo à luta. Bom, mas outros são obrigados a ficar, não podem ir. E as forças dia a dia vão se esvaindo. Minha mensagem para você e para mim nesta manhã é que eu possa encontrar na pessoa de Cristo, na atuação constante do Espírito Santo, a paz que eu preciso para vencer as aflições deste mundo, que tenham certeza, essa não é a última. Eu não quero ser alarmista, longe de mim, jamais em mensagem alguma ou no meu cotidiano eu sou daqueles que prego o caos, nem a desesperança, muito pelo contrário. Mas, conhecendo as Escrituras como nós temos a oportunidade de conhecer, sabemos que o que estamos passando agora com a pandemia do coronavírus pode ser menos expressivo do que aquilo que nos espera. No entanto, Deus está usando provavelmente esta situação para fortalecer você, para preparar você e a mim para momentos mais difíceis à frente. Já pensou nisso? Isso aqui que está acontecendo pode ser um vestibular para o nosso futuro. Todos nós estamos com a consciência correta em pensar de que o tempo da volta de Cristo está muito mais próximo do que antes. Eu creio sim. Não é apenas pelas questões sociais envolvidas, mas as questões políticas envolvidas nisso aqui no mundo inteiro. Porque quando a gente fala nesse envolvimento político, não é só o Brasil, nós estamos falando do mundo inteiro. Quando envolve o mundo inteiro, nós sabemos aonde é que vai chegar essa história. Eu desejo para você, neste sábado, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja constante com vocês e jamais possamos nos sentir sozinhos, abandonados ou em plena solidão. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e eu vou orar agora novamente para completarmos essa mensagem que Deus proporcionou para você e para mim. Querido Pai, nossa gratidão, porque podemos rever conceitos da Tua Palavra, onde nos alerta sobre as dificuldades que o pecado traria para cada um de nós. Mas acima dessas dificuldades estão todas as bênçãos que o Senhor desejou para nós. Todas as bênçãos que o Senhor prometeu e todas as bênçãos que estão sendo cumpridas na nossa vida. Aos nossos irmãos, aos nossos queridos amigos, nós desejamos a paz do Senhor. Que tenhamos o Teu perdão, que esperemos pacientemente pela vinda do Senhor e tenhamos a tão sonhada recompensa da eternidade. O que nos importa mais agora é poder Te dar um grande abraço, se permitir um beijo de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Guarda-nos nesse dia e para todo sempre. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês.